Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Amém. Nós estamos no melhor lugar, então nós estamos bem, né? Graças a Deus por mais essa noite, graças a Deus por mais esse momento aqui na presença do Senhor. Vamos ler aí, abrir as nossas Bíblias no tema da campanha, que é Efésios 3, do versículo 14 em diante. Eu vou ler só o 14, e depois os irmãos podem se assentar e nós continuamos lendo o restante, né? Não tem problema. Efésios 3, versículo 14, que diz assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, por favor, irmãos? Obrigada. Eu vou continuar lendo aqui, porque é muito interessante o restante todo do texto, então eu vou continuar lendo aqui. O versículo 15 diz assim: Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, possa ser capaz de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera. A Ele seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém. Né? Aqui nós temos a carta de Paulo, que é muito bem escrita, muito bem feita, muito maravilhosa, e a gente tem que elogiar Paulo, porque ele falou coisas muito bonitas e muito sábias no nome do Senhor Jesus. E aí me chama a atenção, porque Paulo, ele faz uma oração em Efésios 1, e ele faz uma oração por ele mesmo, e em Efésios 3, ele faz uma oração por causa disso. E por que ele faz essa oração? Porque antes disso, irmãos, Paulo, ele fez uma pregação em que ele uniu os gentios e os judeus, né? Ele foi usado para pregar a salvação. E aí eu fico pensando assim, aqui fazendo uma retórica disso tudo, pensando que Paulo ele foi muito sábio ao falar de joelhos. Por quê? Porque Paulo conhecia bem como era estar de joelhos diante da presença de Deus. Um homem que viveu de joelhos na presença de Deus. Então, assim, Paulo, além de falar para nós, ele viveu o que ele estava falando. E isso me chama muito a atenção, porque será que nós estamos vivendo o que nós estamos falando? Porque às vezes nós falamos, irmãos, ora mais, jejuma mais, prega mais. Estou emocionada, quase derrubei o negócio aqui. E, às vezes a gente fala, ora mais, prega mais, jejuma mais, tenha mais amor. E será que nós estamos fazendo tudo isso que a gente fala? Será que quando o nosso irmão está precisando, a gente dobra os nossos joelhos e ora ao Senhor pela vida dele? Será que nós estamos buscando ao Senhor assim como nós estamos falando? Quando o pastor me chamou para que eu ministrasse essa palavra, e eu falei para ele assim, não, pode ser depois, eu quero ver as outras pessoas pregando primeiro, para depois eu pregar. E aí ele falou assim, não, Deus vai falar com você.
Deus vai agir. E aí o pastor falou uma palavra muito sábia para mim, pastor Joel. Ele falou assim, Deus vai agir em você primeiro para depois agir na igreja. E eu, na verdade, essa palavra é minha, porque todas as vezes, irmãos, que eu vou pregar, o Espírito Santo de Deus age na minha vida para depois eu passar para a igreja. Às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim, porque a gente leva o chicote primeiro, né? Então, assim, irmãos, não fica triste não, porque eu já levei, então, né, só estou passando. Na verdade, é sério. Mas, assim, primeiro a gente leva, depois a gente distribui, né, porque ninguém merece sozinho, né? Nós estamos aqui em unidade, em corpo da igreja, para que todos nós possamos aprender da palavra do Senhor. Então, assim, irmãos, e aí, antes dessa campanha, antes do pastor me falar dessa campanha, eu até estava comentando com o Leonardo uma coisa lá em casa, e aí eu estava falando para ele que esses dias para trás teve a festividade, né? A nossa festividade aqui, do grupo de integração dos jovens, e alguns outros momentos que aconteceu, um pré-congresso que nós fomos, e aí, quando chegou lá, eu estava precisando de oração. De verdade, eu estava precisando de oração. Nesse dia que eu fui no pré-congresso, nesse dia que eu vim na festividade, eu falei assim, Deus, eu precisava tanto de uma oração. E aí, quando chegou lá no pré-congresso, eu fui dar uma palavra, e o Senhor falou assim, ora pelo fulano. E aí, quando chegou aqui na festividade, o Senhor falou assim, ora por fulano, pelo cicrano, pelo cicrano. E aí eu falei, Senhor, Deus, o Senhor é muito legal mesmo, porque eu que estou precisando de oração. O Senhor é muito bom, porque eu que estou precisando e o Senhor está mandando eu orar. E aí eu falei para Deus assim, por que o Senhor está mandando eu orar para as pessoas se eu que preciso de oração? E aí o Senhor trouxe algumas palavras no meu coração e o Senhor trouxe aquele cântico no meu coração, que enquanto a gente faz, Deus cuida da gente. Às vezes você está pensando assim, mas Deus, eu que estou precisando, eu que preciso de oração, a minha vida que precisa de um milagre. Mas Deus está falando para você, ora pelo seu irmão. Paulo, ele fez um ministério completo, porque ele orou pela salvação, ele pregou a salvação, e depois ele orou para Deus, para que os irmãos conhecessem as riquezas insondáveis do Senhor. Você está orando para o seu irmão conhecer as riquezas insondáveis do Senhor? Você está orando para o seu colega de faculdade, você está orando para o seu colega de emprego, você está orando para o seu vizinho ter salvação? Ou você está orando para a sua casa ser melhor, para as paredes serem construídas, para a cerâmica ficar nova, sei lá, para o seu filho passar na faculdade? Você está orando só por você. Enquanto a gente ora pelos outros, Deus faz um milagre na gente. É isso que Paulo nos ensina. Ele se colocou de joelho pelos outros, porque muitas vezes, ele estava na prisão. E aí você vai dizer assim, Paulo estava na prisão, ele devia mais era orar por ele mesmo. Mas não. Ele estava orando pelos cristãos que conheceram a salvação. Porque ali, irmãos, quando houve ali a junção dos gentios com os judeus, em que houve a nossa salvação, porque essa também é parte da nossa salvação, quando houve aquele momento, Paulo, ele ficou muito feliz. Irmãos, lá naquela época em que Paulo pregava, ele pregava ali na cidade de Éfeso. E aí, pesquisando, claro, porque eu não sou tão dotado de conhecimento, preciso pesquisar. Aquela cidade de Éfeso era uma cidade em que passava muita gente. Olha o tanto que Deus era inteligente para usar Paulo naquele lugar. Lá era uma cidade portuária, que passava muitas e muitas pessoas. E naquela cidade, naquele momento, tinha uma deusa, por nome Artemis, que era a deusa da fertilidade para eles. E naquele lugar, existia muita adoração a essa deusa. Naquele lugar, irmãos, existia idolatria.
Naquele lugar existia imoralidade sexual. Naquele lugar existia bebedeira. Naquele lugar existia todo tipo de pecado. Será que tem alguma coincidência com o que nós estamos vivendo agora? Eu vi bastante coincidência. Bastante. Só que, irmãos, a Bíblia fala, daquele ali, Paulo fala, que ele estava muito orgulhoso dos cristãos, porque quanto mais tinha idolatria, porque quanto mais tinha imoralidade sexual, os crentes estavam firmes no Senhor Jesus. Será que nós estamos assim agora? Porque eu vejo muito crente desanimado por aí. E bastante. E às vezes até nós mesmo, até eu mesmo, às vezes fica assim, desanimado, falando assim, Deus, o povo não quer nada com nada não. Ninguém quer nada com nada, o povo nem quer ir para a igreja. Né? Às vezes eu fico pensando essas coisas. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para reclamar ou para saber porque o irmão deixou não de vir para a igreja. Nós estamos aqui para segurar na mão dele e nos colocar de joelhos pela vida dele. Assim como Paulo fez. Paulo estava sofrendo, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido, porque antes ele era um perseguidor. Eu acho incrível o que Deus fez na vida de Paulo, que às vezes Ele faz nas nossas vidas. Porque muitas vezes Deus trabalha em nós para trabalhar no outro. Né? Hoje eu estava dizendo assim, por que será que nós passamos tantas adversidades? Estava dizendo lá no meu atendimento, com uma pessoa que eu estava atendendo. E aí a pessoa me perguntando, por que as coisas não podem ser mais fáceis para a gente, né? Por que a gente sofre tanto? E aí eu falei assim para essa pessoa que eu estava atendendo. Eu falei assim, tudo que vem fácil, a gente não dá valor. Não é que eu estou romantizando o sofrimento, não. Porque se alguém aqui falar que gosta de sofrer, eu vou falar, não gosta não. Porque ninguém gosta de sofrer. Mas tudo que vem fácil para a gente, igreja, a gente não dá valor. Nós, seres humanos, nós somos ingratos de natureza. Nós não damos valor àquilo que vem fácil. Né? Se eu ganhei uma casa fácil, esses dias o irmão estava pregando aqui e falou uma coisa muito interessante sobre a questão da loteria, né? Que todo mundo que ganhou dinheiro lá na loteria, hoje em dia a maioria está pobre, porque o dinheiro veio fácil. Eu falo assim às vezes, nossa Deus, mas por que tudo na minha vida é mais difícil? Eu sei que um monte de gente fala isso, né? Por que eu tenho que sofrer mais? Por que eu tenho que passar tantas lutas? É porque Deus aprova e prova aquele que Ele ama. Nós precisamos muitas vezes passar pela prova. Paulo, ele passou pela prova, literalmente. Ele era perseguidor. E lá em Atos 11, quando o pastor falou para mim, ele falou questão de joelhos. E aí ele falou para mim que a campanha era de joelhos. Quando ele falou para mim que a campanha era de joelhos, essa passagem... Perdão, irmãos, não é Atos 9, é Atos 11. Perdão, não é Atos 11, é Atos 9. Quando o pastor falou comigo que essa campanha era de joelhos, ele ainda não tinha me falado sobre Paulo. E ele ainda não tinha me falado o texto. E o Senhor já tinha falado comigo sobre Paulo. E o Senhor tinha falado comigo sobre a conversão de Saulo para Paulo. E aí, eu sempre fico pensando no momento da conversão de Saulo. Porque ele era perseguidor. E ali, antes de Atos 9, ele vai dizer sobre Estevão. Né? Nós temos a história de Estevão, os irmãos conhecem. Estevão foi apedrejado. Antes um pouco da conversão de Saulo, nós vemos aquilo ali. E ele perseguia os cristãos, e ele fazia questão de perseguir os cristãos. E ele estava fazendo um bom trabalho, porque ele estava fazendo um bom trabalho dentro da função dele. A função dele era essa. Então Paulo era um homem correto, um homem determinado. Ele fazia bem o que ele tinha para fazer.
quando ele fazia para os outros, ele fazia bem. Quando ele fazia para Deus, ele fazia melhor ainda. Porque Paulo fez coisas muito bonitas, no nome de Jesus. E ele mesmo fala que toda a glória seja para Deus, todo o tempo. E aí, irmãos, eu acho muito bonita essa passagem da conversão de Paulo, porque eu falo que Paulo falou sobre ajoelhar-se, sobre prostrar-se. Porque lá em Atos 9, no versículo 4, eu vou só resumir, depois se os irmãos quiserem ler em casa, faça favor de ler em casa, né? Aproveita e leia a Bíblia em casa também. Mas assim, vou só resumir Atos aqui 9, no versículo 4, ele fala assim, ó: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o que acontece? Só nesse momento, Paulo já tem a experiência dele. Ele caiu em terra quando ele viu a glória de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós não podemos suportar. E por que de joelhos? Porque naquele momento, Paulo se humilhou, Paulo se prostrou, Paulo diz para o Senhor: eu sei quem tu és, e o Senhor é mais poderoso que eu. E por isso eu estou de joelhos diante de ti. Porque lá no dicionário, se a gente olhar o termo ajoelhar, significa colocar-se de joelhos, é claro, e significa ficar submisso a alguém. O termo ajoelhar. E Paulo, naquele momento, ele estava submisso a Deus, a presença de Deus no momento da sua conversão. E aí lá no versículo 6 desse mesmo capítulo, do capítulo 9, ele diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que tu deves fazer. E resumindo, lá no versículo 15, diz o seguinte: mas o Senhor disse a ele: ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Olha o que Deus fez com Saulo. Naquele momento ele era Saulo. Olha o que Deus fez com ele. Deus colocou ele de joelhos e depois Deus falou para ele assim: agora levanta e vai fazer minha obra. E aí? Será que nós estamos de joelho perante a presença do Senhor? Ou será que nós só queremos fazer a obra sem ajoelhar? Às vezes a gente não sabe por que não dá certo. Não dá certo porque não dobrou os joelhos. Não dá certo porque não orou. Não dá certo porque não colocou na presença de Deus. Não dá certo porque não se humilhou. Por isso que não dá certo. Às vezes a gente fala assim: ai Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E a resposta está aí. Glória a Deus. Porque a gente não se prostra como deveria diante da presença dele. Saulo, quando viu o Senhor, ele imediatamente caiu em terra. Imediatamente. Às vezes nós viemos para a igreja e nós não caímos em terra não, nem de joelhos. E eu falo por mim também. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós tínhamos o hábito de chegar e ajoelhar e ficar ali por alguns instantes orando. Hoje eu mesmo chego na igreja e sento e ok, tá por isso mesmo. Às vezes quando lembro de orar, eu oro sentada, porque eu falo, né? Vou ficar sentada aqui mesmo, não vou ajoelhar não. Estou dizendo isso porque eu sou falha. Estou dizendo isso porque nós somos falhos. Estou dizendo isso porque muitas vezes a gente precisa levar uma sacudida para a gente voltar para o primeiro amor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Só que a gente precisa se pôr de joelhos para que a gente receba isso do Senhor.
Se eu falei errado, irmãos, me perdoem, é porque eu estou muito cansada. Mas, enfim. De vez em quando eu estou cansada, eu troco os negócios. Mas deu para entender. O negócio é que a gente vai estar diante da presença do Senhor. Diante das riquezas. Paulo, ele estava tão feliz. Ele estava tão feliz, assim como um pai está feliz pelas suas conquistas. Paulo, ele estava feliz. E aí, como ele estava tão feliz, irmãos, ele se colocava de joelhos para quê? Para que eu e você e para que os gentios, eles pudessem conhecer quão imensurável é as riquezas e o amor de Deus. Será que nós estamos nos colocando de joelhos para que as pessoas conheçam o amor de Deus? Será que nós estamos de joelho para que o céu fique povoado? Paulo, ele tinha um amor pela obra do Senhor. Ele tinha amor pela obra do Senhor. Ele se colocava de joelhos, muitas vezes não por ele se colocava de joelhos pelos outros, para que os outros conhecessem. Irmãos, esses dias eu estava estudando sobre isso, e naquela época, irmãos, era muito dividido, segregado. Os gentios eram de um lado e os judeus eram de outros. E eles eram discriminados. Discriminados. Os gentios, eles não faziam parte. Eles não faziam parte das riquezas do Senhor. Então, eles eram tão desprezados que se uma mulher, ela fosse dar à luz a um filho gentil, ela era desprezada. Porque estava colocando mais um gentil no mundo. Só que naquele momento, irmãos, eu imagino ali que deve ter sido muito difícil, é claro, mas Paulo, ele juntou os gentios e os judeus. E é através disso, isso é muito grandioso, irmãos, é através disso que hoje nós temos a nossa salvação. É claro que a salvação, ela veio por Jesus, mas isso que Paulo fez foi uma parte da nossa salvação também. Porque ali, irmãos, gentios e judeus, eles seriam só uma base, pela fé. Eles seriam uma só igreja. Não tinha mais divisão, acabou a divisão. Quantas vezes nós trabalhamos separados, às vezes, né? Nós somos guerreiros que trabalham separado. Tem muita gente por aí, irmãos, que não trabalha separado, não. Trabalha junto. O inimigo, ele bota os soldadinhos dele lá para trabalhar todo mundo junto e unido. É junto. É para destruir mesmo. E quantas vezes nós, como igrejas, não somos soldados de Deus e não nos ajoelhamos todos juntos para que nós possamos aumentar aquilo que Deus tem para nós. Não só para nós, mas para as outras pessoas. A riqueza, o amor. E essas riquezas que Paulo fala, é a salvação, é a libertação do povo que outra hora era cativo e agora é liberto. Para nós aqui hoje, é a salvação de quem ainda não conhece Jesus e agora pode ser liberto pela palavra do Senhor Jesus. E a glória do Senhor na cruz, Paulo falava da glória do Senhor na cruz. E isso, irmãos, trata de quê? De divindade e de amor. Naquela época, os irmãos trabalhavam unidos. Os joelhos eram dobrados unidos. Paulo se orgulhava dos cristãos, porque eles estavam unidos em oração. Muitas vezes, a gente não se une em oração, né? Deus colocou essa campanha no coração do pastor Joel, porque o Senhor tem sede que os soldados dele trabalhem. O Senhor tem sede que os soldados dele voltem a guerrear. Tem uma música
Eu sou bem das antigas, tá? Eu tenho essa carinha assim, mas eu gosto de música raiz. E tem uma música da Mara Lima que eu gosto muito. Eu acho que é a Mara Lima mesmo. Mas a música é bem assim, raiz mesmo, né? E aí ela fala assim na música assim, ó. Eu não vou cantar não, irmãos. Porque senão acabou o culto. Mas assim, vou tentar. A música fala assim, ó. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Os irmãos devem saber, né? Me ajuda aí. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Desculpa aí pela cantoria, mas enfim. Era só para ilustrar a música para ficar melhor, porque falando não dava o mesmo negócio. Então, assim, irmãos, olha essa música, o tanto que ela é bonita. Ela fala assim, ó, se levanta do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. E hoje em dia, às vezes, a gente está assim, ó. Ai, tô no chão. Ai, vou continuar no chão. Ai, vou esperar o pastor vir orar por mim. Ai, mas o pastor está demorando demais vir orar por mim. Eu estou no chão demais. Muitas vezes nós ficamos assim. Ah, mas o pastor não vai vir falar para mim no culto. Irmão, vir no culto é obrigação de cristão. O pastor não precisa falar para você vir no culto não, irmão, misericórdia. Vamos deixar de ser crente Nutella, vamos ser crente raiz de verdade. É estar aqui nos cultos, é estar orando, é estar jejuando, é estar batalhando. Porque quando nós estamos aqui mais ou menos, o diabo não está mais ou menos não. Enquanto nós estamos aqui, ai, vou para a igreja hoje não. Hoje não. Vou assistir aqui o Netflix. Né? Porque agora não é TV mais não, é aberta, é o Netflix. Vou assistir aqui a série que saiu, vou assistir aqui o negócio que saiu. Enquanto isso, o inimigo não está brincando de ser inimigo. Enquanto isso, o inimigo está guerreando. E nós, às vezes, irmãos, estamos precisando de ser empurrados. E eu não estou falando só vir para a igreja não, porque cristão de verdade, ele cultua onde ele estiver. Às vezes a pessoa não veio para a igreja porque ela está doente. De verdade, fisicamente. Ou emocionalmente, né? Mas, irmãos, nós precisamos. Eu digo uma coisa para vocês. Eu, enquanto psicóloga, na minha profissão, eu não deixo as pessoas ficarem deprimidas. Né, Marinéia? A gente não deixa as pessoas ficarem deprimidas. A gente não deixa as pessoas ficarem com crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente tem técnicas, inclusive estudadas, para que essa pessoa saia desse estado. Né? Essa pessoa precisa fazer o quê? Ela precisa sair, ela precisa se envolver. É óbvio que não é assim, tô com depressão, vou sair de casa e pronto, tudo é festa. Claro que não, tem todo um processo. Claro que sim. Mas às vezes nós como cristãos, quando nós estamos no meio da batalha, a gente esquece de quem é o general da nossa guerra. A gente fica escondido. Quando nós estivermos na guerra, irmãos, nós precisamos correr para o chefe lá da guerra, para o general da guerra, para o senhor da guerra. Quando você estiver passando dificuldade, irmãos, quando você estiver passando luta, quando o seu filho não quer mais vir para a igreja, quando tem uma doença na sua casa, é dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Deixa eu falar um negócio para vocês, quando não tem mais recurso do homem, tem recurso de Deus. E eu me emociono com isso, porque isso é incrível, irmãos. Como que tem pessoas sofrendo emocionalmente? Muitas pessoas. E eu vou chorar aqui agora porque eu estou na igreja, né? Na sessão eu não choro não, porque senão é a pessoa que tem que me pagar a sessão.
Não choro, não. A gente pode chorar, mas na sessão não é bom, não. É claro que a gente não é um robô, a gente se emociona, a gente sente. Mas se eu ficar lá chorando junto com ele, aí, irmãos, ele que tem que, né? Eu que tenho que pagar para ele, não ele pagar para mim. Mas, enfim, eu choro aqui, irmãos, porque se a gente tivesse dimensão de como o inimigo tem usado armas emocionais para destruir pessoas. Destruir pessoas. Pessoas que tiram a sua própria vida por conta de doenças emocionais. Às vezes o inimigo não precisa fazer muita coisa, não. É uma doença emocional que tira a vida da pessoa. E às vezes a gente pensa assim, é coisa só espiritual. Não vem ao caso. Mas eu quero dizer assim, existem coisas que são espirituais, existem coisas que são emocionais. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Tem coisas que a medicina pode fazer porque foi Deus que deu, os profissionais podem fazer porque foi Deus que deu o conhecimento, mas tem coisas que é só Deus que pode fazer. E não adianta ter o conhecimento todo do mundo. E isso, eu não estou dizendo nada fora do que eu posso dizer. Eu estou aqui agora como cristã, como serva do Deus Altíssimo. E é óbvio que o meu ofício é esse. E eu entendo das duas partes. Mas muitas e muitas vezes, eu digo para as pessoas, porque eu posso dizer isso, já dizendo, que as pessoas podem se utilizar de recursos espirituais para serem curadas. E eu não preciso impor a religião. Mas as pessoas podem procurar recursos espirituais. E elas podem ser saradas. Né? Temos uma junção na cura das doenças emocionais. Terapia, né? Exercícios, um monte de coisa. E recurso espiritual. E aqui como cristã, falando para vocês, para os irmãos, muitas vezes é Deus que muda muitas histórias. Quando o recurso do homem falha, é Deus que entra em ação. E o recurso de Deus, irmão, não falha. Não falha. Você pode estar passando o que você estiver passando. Mas eu te digo com toda certeza, você pode estar passando pelo vale. Se Deus entrar no negócio, acabou. Você pode estar enfermo em cima de uma cama. Se Deus te curar, acabou. Você pode estar passando o problema que for. Se Deus entrar no negócio, Ele vai fazer. E não adianta, irmãos, não adianta. Quando nós estamos na direção de Deus, o Senhor vai lá e faz. Às vezes você chora por alguém da sua família que não está na igreja. Eu choro, irmãos, eu choro muito. Se tem uma coisa que me deixa desesperada, é aqueles da minha família que não estão na igreja. Me deixa desesperada. É aquelas pessoas que eu tenho com tanta estima que estão desviadas do caminho do Senhor. Eu choro. Eu dobro os meus joelhos e falo: Deus, vai lá. Não deixa essa pessoa ser entregue ao álcool, às drogas. Eu oro. E nós, como cristãos, temos que orar. Temos que arder o nosso coração. Eu não sou chata, não. Eu digo, tem agora o Natal, tem o Ano Novo, tem as reuniões de família. Eu não fico falando, não. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, não sei o quê. Mas eu falo. Às vezes sem abrir a boca. Que o nosso testemunho está na nossa vida.
E muitas vezes, meu tio, que era um exímio professor da escola dominical, hoje não está mais na igreja. Mas ele ouve as músicas lá, mundanas, e aí quando passa um tempinho, ele chega em mim, no Léo, e fala assim, e aí, bota as músicas cristãs agora aí para nós ouvir, para nós ficar bom. E é muito interessante isso, irmãos. Porque Deus nos usa como profeta em qualquer lugar que você estiver. No meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Às vezes você não precisa levar a Bíblia e ficar lá lendo, não. Mas você precisa ser exemplo, você precisa orar. Eu oro por todos os meus pacientes, porque nenhum conselho pode me tirar a minha religião. Eu oro, porque é a minha fé. Eu não posso falar de Deus, e não devo, porque a pessoa não foi lá buscar Deus. Se ela for buscar Deus, ela vai para a igreja. Mas eu não posso ficar pregando para a pessoa. Mas eu, Sejane, tenho a minha fé, eu sou cristã e eu oro sim, eu dobro meus joelhos lá e falo, Senhor, entra com providência, Senhor, abençoa, Senhor, tira esse mal, Senhor, liberta essa pessoa. Eu oro. E eles sentem a diferença, eles falam para mim, eu não sei o que você faz, não. Mas às vezes eu acho que não é só psicologia que você faz, não. E eu falo, não, é claro, é só psicologia. Mas assim, irmãos, lá naquele momento é só psicologia, porque eu estou no exercício da profissão. Mas eu, como cristã, eu dobro os meus joelhos. E você, como cristão, você está lá no seu trabalho, você não precisa ir lá para o quartinho orar, você não precisa chamar todo mundo, epa, vamos fazer uma roda de oração, vamos falar em língua. Não precisa. Mas lá na sua casa, no secreto, ei, Senhor, sabe aquele meu colega de trabalho? Sabe o fulano de tal? Sabe o cicrano de tal? Entra com providência na casa dele. Você está orando em secreto. Às vezes você está lá no meio da sua família, tem alguém que precisa do amor de Deus. Às vezes nem precisa orar em secreto, às vezes as próprias pessoas te pedem para orar, né? Às vezes acontece. Mas, irmãos, o que eu quero dizer? Vamos orar. Vamos orar para povoar o céu. Eu não quero ir para o céu sozinha, não. Tem muita coisa lá no céu. Eu vou. Vamos embora todo mundo junto? Eu empolguei, né? Irmão, pastor, me dá um minutinho aqui. Para eu pedir para vocês, para a gente se colocar de pé. Uma oração bem rápida. Bem simples. Nós já oramos bastante. Graças a Deus, quer dizer, oramos nada, né? Todo pouco que a gente ora é extremamente pouco. Mas vamos fazer uma oração assim, simples. Uma oração objetiva. Uma oração em que nós vamos pedir ao Senhor assim: dai-nos força para que nós possamos guerrear as batalhas que estão vindo. Ei, irmãos, está vindo muita batalha espiritual para nós. E aí, nós vamos ser crente raiz de verdade? Nós vamos dar conta de lutar? Ou no primeiro momento que falar assim, me dá sua Bíblia aqui, eu desisti já. Vamos fazer uma oração agora, pedindo ao Senhor que renove as nossas forças como cristãos, pedindo que o Senhor entre com renovo agora na sua vida. Senhor Jesus querido, eu oro por esta igreja, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, eu oro agora para que nós sejamos renovados, Espírito Santo. Eu oro agora para que a partir de agora os nossos joelhos se dobrem, que nós sejamos verdadeiramente soldados de Cristo.
Eu oro agora, Senhor Jesus, para que todo milagre, para que toda unção seja derramada agora sobre a sua igreja. Que o nosso propósito aqui é salvação, Senhor. Nosso propósito aqui é mostrar o seu amor, Deus. Nosso propósito aqui nessa terra é viver em santidade. Nosso propósito aqui nessa terra é viver em unção. Senhor, não para minha honra, não para minha glória, mas que toda pessoa que está aqui agora, toda pessoa que estiver assistindo agora, sinta uma unção de renovação dobrada agora na sua vida. Sinta agora uma unção de renovo na sua vida. Sinta agora as suas forças voltando agora. Sinta agora qualquer coisa que você estiver passando, sendo renovada agora pelo Espírito Santo de Deus. Renova, Senhor, as forças de cada um nesta noite. Renova as nossas forças, Senhor. Nos faz profetizar, nos faz jejuar, nos faz orar, para que nós possamos encontrar com o nosso noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estejamos prontos e humilhados diante de Ti para receber o nosso noivo e para guerrear as lutas do Senhor. Seja renovado agora pelo poder do Espírito Santo. Você que crê nessa palavra agora, põe a mão no seu coração e fala assim: Deus, eu recebo essas forças nessa noite. Aquilo que estava fraco, aquilo que estava perdido, Deus está renovando agora no seu coração. A sua fé, a sua oração, a sua vida com Deus, a sua vida em santidade, Deus está renovando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Amém. Enquanto cantarei e louvarei ao Senhor, você pode louvar a Deus também com suas ofertas. Pode soltar, por favor.
tudo para melhor servir ao meu Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos que estiveram presentes aqui. Tenho certeza que o Senhor já está trabalhando na sua vida. Eu gostaria de pedir para vocês para estarem em pés agora e pedir para vocês de estenderem as mãos na direção da casa do pastor Juvenil. Eu sei que nós já oramos por ele, mas agora nós vamos estender as nossas mãos e vamos abençoar ele, tá bom? Amém? Senhor nosso Deus, Pai querido que estás nos céus, olha aí a mão dos teus filhos estendidas, e está estendida em direção à casa do pastor Juvenil. Os problemas de saúde tinham afetado, as preocupações tinham afetado também, mas o Senhor é maior do que os problemas de saúde, o Senhor é maior do que as preocupações. Tu és o Deus que tens dado estabilidade ao teu filho até aqui, e tem feito ele mais do que vencedor. E o Senhor vai continuar abençoando para a glória do teu nome, porque aqui é uma igreja que ama o teu servo e que intercede por ele. E nós ministramos a cura, nós ministramos a vitória, nós ministramos a bênção do Senhor sobre a casa e a família do teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pastor Walter, faz favor. Pastor Walter é um dos vices desse campo, né? E hoje ele está aqui com a gente, e a gente ia dar abertura nessa campanha, entendeu? Eu quero colocar aqui esse livro nas mãos do Senhor, para o Senhor estar orando. Mas não vai ser só essa oração, não. O irmão Abson também completou mais um ano de vida hoje. Olha para a cara dele assim, pensa que era novinho, mas ele fez, acho que uns 80 anos. Vem cá, irmão Abson, nós oramos pelo irmão. A família pode vir junto, né? Não fica velho. Aí o Senhor já abençoa a vida dele, abençoa essa campanha de oração, que será uma bênção. Quero agradecer à irmã Sejane pela palavra, pela ação de Deus na sua vida. Continua firme na presença do Senhor. Amém? Então vamos orar, irmãos. Deus, eterno Pai, estamos aqui apresentando, ó Deus, essa campanha, Quinta da Vitória. Que o Senhor possa, Deus, usar os teus servos que estão empenhados para fazer essa obra. Venha nos derramar as bênçãos do céu. Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Deus poderoso. Ouvimos a Tua palavra para que nós ficamos firmes na Tua presença. Venha, Deus, usar os teus servos, que nós possamos sentir a glória do Senhor. Que ao findar deste ano, aonde nós estamos aqui, ó Deus, esperando a vitória, que Tu possa derramar a bênção do Senhor. Pai querido, que apresentar os teus servos que estão aniversariando hoje, que Tu estende as Tuas mãos sobre ele, dando sabedoria, dando poder, graça, unção do Espírito, que as bênçãos do Senhor possam estar sobre ele, sua família, que possa ser a bênção do Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva! Não sei fazer verdade do Baldinho. Aleluias. Eu quero agora agradecer mais uma vez a presença de cada um dos irmãos e passar aqui o microfone para as mãos do pastor Wagner, para estar dando as bênçãos apostólicas, viu, irmão Wagner? Pode ser o pastor Walter? Aleluias. Os maiores abençoam os menores, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo é com o povo de Deus agora e sempre. Amém.